E, gente, hoje é um dia muito importante, muito significativo. É o dia 29 de janeiro, dia da visibilidade trans. E a gente tem mostrado aqui uma redução, por exemplo, nos números de assassinatos. 34% de redução no Brasil. Sendo que quando a gente vai falar de pessoas trans, travestis no mundo, esses dados não caem. Em 2025, foram registrados 80 assassinatos. Travestis, mulheres trans, jovens entre 18 e 35 anos, majoritariamente negras e pardas. Vamos acompanhar uma reportagem especial que fala sobre este tema nesta data tão importante com o repórter Ícaro Novaes. Põe na cena. O exame de raio-x ainda é uma lembrança dolorida para Adriana Lohana. A imagem registra as marcas de uma agressão brutal sofrida durante uma festa. Anos depois, a dor física cicatrizou, mas a ferida da impunidade continua aberta. Até hoje, nenhuma responsabilização foi feita. A agressão física que eu passei foi em 2010, quando eu estava na festa do casamento do Matuto, em Aquidabã, sou de Aquidabã, uma festa bem conhecida, onde um rapaz desconhecido do nada, eu percebi alguém pegar no meu ombro e quando eu virei, levei um murro que fraturou minha mandíbula em 3 fraturas, e eu acordei no Hospital João Alves Filho, em véspera de uma cirurgia, e que naquele momento o meu agressor, segundo populares, continuou festejando, curtindo a festa, dizendo no popular, que veado, entre aspas, deveria realmente apanhar, porque um veado não poderia estar vestido de mulher naquele espaço. E a guarnição da Polícia Militar, imagine quantas camadas de violência. E a guarnição da Polícia Militar e Polícia Civil não o prenderam em flagrante, mesmo vendo quem tinha sido, porque a própria guarnição, ela me atendeu, me colocou na ambulância, me encaminhou a Aracaju, mas essa mesma guarnição não prendeu ele e não fez nem o boletim de ocorrência, nem o inquérito policial. Se por um lado o exame é o retrato da violência, foi a partir desse episódio que Adriana transformou a dor em ativismo. A luta passou a ser coletiva, em defesa dos direitos da população trans. E é justamente neste período do ano, com a divulgação dos dados sobre a violência, que ela reforça. O caminho ainda é longo e desafiador. A gente faz um trabalho de catalogação a partir dos instrumentos que a gente tem, que é as notícias, a imprensa, o próprio movimento social, a partir de informações dos movimentos sociais sobre esses assassinatos. Não, apesar da redução que a gente tem, de 2025 para 2026, nós estamos ainda no país que mais mata pessoas trans no mundo. O Brasil continua no ranking. E o Nordeste é pioneiro no nosso país. Um dos principais desafios apontados pelas entidades que atuam na defesa da população trans é a fragilidade do Estado na identificação das vítimas de forma transparente, com um recorte de gênero. A falta de registros adequados, a subnotificação e a ausência de padronização nos boletins de ocorrência dificultam a real dimensão da violência. Além dos casos que nem chegam a serem notificados, existem também uma questão da capitulação incorreta desses casos. Por exemplo, uma trans foi assassinada violentamente, morta em algum lugar por aí, e aí o crime chega a ser apurado por uma determinada delegacia. Contudo, na hora de apurar aquele caso, na capitulação do crime, o escrivão, o policial, a pessoa responsável lá, ela faz uma capitulação incorreta. Então, ao invés de registrar como um crime de LGBTfobia ou um crime de transfobia, registra como um homicídio simples, por exemplo. Isso acaba prejudicando e muito na coleta desses dados que são transportados, inclusive, para o Anuário de Segurança Pública. Para Jonathan, a reversão desse cenário passa necessariamente pela implementação de políticas públicas efetivas, medidas que garantam acolhimento e dignidade para que a violência não comece nos hospitais, nas delegacias ou em qualquer outro serviço público. A OAB Sergipe, ela aposta muito na educação. Nós acreditamos que para reduzir a violência, as pessoas elas precisam entender e respeitar o outro. E muito desse preconceito, dessa resistência e dessa violência vem da simples ignorância, diga-se de passagem. As pessoas não
conseguem entender que o mundo do outro, a realidade do outro, diz respeito ao outro e acaba cometendo uma das maiores violências, que é tirar a vida de alguém por simplesmente não conseguir lidar com os próprios sentimentos. Então, a LGBTfobia é um crime que é estrutural, tal qual o racismo, e que precisa ainda de uma evolução social constante e que, com certeza, através de políticas públicas, através de uma educação de qualidade, nós conseguiremos chegar em algum momento em um país que saia dessa estatística triste, dessa estatística lastimável, que é 18 anos consecutivos como o país que mais mata pessoas trans no mundo. Enquanto esse caminho não for trilhado, os fantasmas da violência, do medo e da impunidade continuarão assombrando quem só quer ter um direito básico assegurado, o direito de viver. Eu vivo até hoje com um fantasma. Eu posso ter encontrado o meu agressor, como eu disse, eu tenho esse medo o tempo todo. E ter encontrado o meu agressor por aí, ter até conversado com ele e não saber quem é. Porque, como eu disse, no dia da minha agressão, eu levei um murro, eu desmaiei, eu parei, quando eu acordei, eu estava dentro do centro cirúrgico e me pergunto quem me agrediu. Não sei até hoje. Então, quantas pessoas ainda não vivem com esses fantasmas das suas agressões e o Estado totalmente omisso não prendeu, não fez inquérito policial, porque não tem como fazer inquérito policial sem saber quem é a pessoa, né? E aí, nesse sentido, outras e outras mulheres trans, homens trans, pessoas LGBTs, outras lohanas da vida passam aí com esses fantasmas das violências estruturais que tem em sua vida. E, claro, eu, nesse sentido, entrei com a estatística como fui violentado, mas não sei quem é meu agressor. Me permita falar rapidamente aqui de Adriana Lohana, minha gente, que já nos deu entrevista tantas e tantas vezes. Doutora, né, Manu? Agora a Manu chega na cena aqui na direção do programa. Doutora, renomada, respeitada. Você nos honra, viu, Lohane? Muito obrigada pela sua luta, muito obrigada por tudo que você faz. Eu digo nós no coletivo mesmo, porque o que você faz, de fato, é nos ensinar, é nos dar aula de forma didática, mesmo quando a dor está doendo em você. Mesmo quando a sua ferida está aberta, você ainda assim nos ensina. Muito obrigada, de verdade.